Olá, quarto ano! Tudo bem com vocês? Quarto ano, a nossa aula hoje é na área de conhecimento Ciências Naturais, componente curricular Ciências. Bom, hoje vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Abra um livro na página 163. Vamos falar sobre bacterioses. Bom, embora as bactérias sejam fundamentais para manter a harmonia e o ambiente e tenham grande importância industrial, estima-se que a metade das doenças são causadas pelos micro-organismos. E alguns exemplos de bacteriose são a pneumonia bacteriana, a tuberculose, a meningite, o botulismo, a hanseníase, o tétano, a cólera e a leptospirose. Bom, e aí logo de início temos a pneumonia bacteriana e a tuberculose. Essas duas, tanto a pneumonia bacteriana e a tuberculose, são doenças que atingem o nosso sistema respiratório, certo? Ou seja, elas atingem o nosso pulmão. Bom, e temos aí a transmissão da doença da pneumonia. Como que ela é transmitida, tia Daiane? Através de objetos contaminados e por pessoas doentes. Bom, vocês têm que ter, nós, não só vocês, como todos nós, temos que ter a higienização e a percepção de não usar objetos de pessoas que não conhecemos. E é sempre importante que andemos com álcool em gel na bolsa, sempre manter a higiene das mãos limpas, certo, quarto ano? Todas as doenças, elas podem ser, sim, evitadas através da nossa higienização e da nossa conscientização. Bom, e quais os sintomas principais da pneumonia, tia Daiane? São a tosse com catarro, febre alta, dor no peito, falta de ar e fadiga muscular, certo? E temos aí a tuberculose. A tuberculose, ela já é uma doença mais avançada do que a pneumonia, certo? Bom, a doença da tuberculose, ela é transmitida pelo ar e também transporta algumas gotículas de saliva do doente. Então, aí que sim devemos ter mais consciência de nunca utilizar copos de pessoas, talheres de pessoas. Temos que pensar bem e saber, que não conhecemos todo mundo, certo? E sempre carregar consigo os seus objetos pessoais. Bom, e aí nos mostra os sintomas da tuberculose. São eles: fadiga, perda de apetite, dores no peito, fraqueza, suor noturno, febre e tosse com sangue. E aqui mostra a infecção no pulmão esquerdo, olha só. E é muito importante, meus amores, que pessoas que têm a tuberculose, elas façam um tratamento completo mesmo, tratamento total. Por que isso, tia Daiane? Com o passar do tempo que elas vão perder alguns dos sintomas da tuberculose, ali elas largam o tratamento, achando que já estão curadas. Porém, a tuberculose, ela tem bactérias muito resistentes e que não são eliminadas tão facilmente. Então, por isso que é importante manter-se o tratamento até conseguir chegar à cura. Porque quando ela volta mais intensa, certo? E aqui a tia vai ler um texto que fala sobre as descobertas do agente causador da tuberculose. No ano de 1882, Robert Koch anuncia a descoberta do agente causador da tuberculose, o bacilo de Koch, cientificamente denominado como Mycobacterium tuberculosis. Essa descoberta foi um marco fundamental para o conhecimento da doença e impulsionou várias tentativas de controle e tratamentos da enfermidade. Nos fins do século XIX, a doença passou a ser qualificada como um mal social e passou a ser relacionada às condições precárias de vida em que presentes inúmeros fatores, entre eles as moradias pouco ventiladas e
casas pequenas para o número de moradores, a má condição de alimentação e a falta de higiene. Então aqui já nos diz tudo. Devemos manter o nosso ambiente sempre arejado, certo? Embora nesse meado desse século aí, as condições eram bem mais difíceis do que hoje em dia, certo? Porém, hoje em dia podemos sim ter lugares limpos e ventilados e que possamos evitar certos contatos. Agora vamos para a página 164, que fala sobre a meningite. Bom, e temos também o botulismo. A meningite e o botulismo são bacterioses que atingem o nosso sistema nervoso, certo? Bom, e aqui pede para que analisemos o esquema a seguir, que nos explica como que chega as bactérias. Bom, o esquema a seguir mostra onde ocorre a infecção bacteriana, certo? Bom, temos que ter muito cuidado com essa doença, quarto ano. Ela é muito perigosa, pois atinge uma das regiões mais importantes no revestimento da proteção do nosso sistema nervoso central, certo? Bom, e quais são a transmissão dessa doença, tia Daiane? Ocorre pelo ar. E aí? Pelo ar tá aí o coronavírus também, né? Devemos o quê? Evitar ter contatos, a máscara. E a utilização da máscara, ela deveria ser fundamental para uma vida toda. Só que nós, seres humanos, não gostamos, né? Infelizmente, desse cuidado. Porém, temos aí a vacina, que é uma forma de prevenir a meningite, certo? E também temos outras prevenções, como evitar ambientes fechados e com muita gente. E aí pede, né? A gente já analisou essa imagem e vamos falar sobre o botulismo. O botulismo é causado pela ingestão de toxina liberada pela bactéria que pode estar presente em alimentos contaminados, certo? E aqui temos a representação de alimentos em latas. Ou seja, esse alimento aqui que está enlatado, a sua embalagem, né, já está enferrujada, então ela não deve ser consumida, porque ele já foi transmitido àquela bactéria. E aí? E também é válido relembrar, né, meus amores, a importância dos produtos naturais, evitar contatos com produtos industrializados, com produtos em conserva, que só os produtos em conservas, eles já não faz bem para o nosso organismo, certo? Vamos para a página 165. Agora vamos falar sobre tétano, hanseníase e cólera. Bom, a bactéria causadora do tétano pode ser encontrada no solo, mas também em objetos enferrujados. Olha, quando uma pessoa ela se machuca com algo enferrujado, é fundamental que ela utilize e vá até o hospital, o posto de saúde, para que possa ser aplicado o soro antitetânico para evitar algum tipo de doença. Bom, temos aí a vacina antitetânica, que é uma das principais vacinas para nós seres humanos. Por quê? Os sintomas que envolvem quando uma pessoa ela contrai a doença do tétano são as paradas cardíacas, respiratória e pode levar até mesmo à morte, certo? E temos aí a hanseníase. A hanseníase também é conhecido como lepra e é uma doença muito grave, certo? E os sintomas da hanseníase são perda de sensibilidade, sente formigamento e fraqueza nas mãos e nos pés, e sente dores nas articulações também, nos pés, nos olhos, e apresentam algumas manchas brancas e caroços pelo corpo, certo? Bom, a transmissão dessa doença dá pelo contato com pessoas e é feito o diagnóstico precoce dessas pessoas que estão doentes. Bom, temos também a vacina contra a hanseníase.
Bom, ainda se tem muito preconceito, né, com essa doença e com pessoas que são contaminadas com essas doenças, certo? Tem pessoas que causam feridas no corpo e realmente é uma doença assim muito feia de se olhar, certo? Infelizmente. Porém, devemos respeitar, né? Afinal, ninguém quer ficar doente, ninguém quer ser contaminado, certo? Bom, e temos a vacina BCG. Ela é utilizada na prevenção da hanseníase, mas também é eficiente para o tratamento de tuberculose, sendo ambas causadas pela mesma bactéria, tem o mesmo gênero, a Mycobacterium, certo? Agora vamos falar sobre a cólera. E aqui pede para que leamos as representações dos sintomas e das complicações da cólera. Bom, temos aí a desidratação, perda da elasticidade da pele, cãibras e fraquezas musculares, pressão baixa, diarreia, vômito, náusea, sede, arritmia cardíaca e choque. Bom, ao falarmos, né, da doença cólera, temos também que falar sobre a importância do saneamento básico, principalmente na prevenção dessa doença. Quando se é liberado fezes em alguns ambientes, aquela fezes acaba contaminando e pode atingir plantações e reservas de água. Quando uma pessoa ingere alimentos mal lavados ou lavados com água contaminada, ela acaba sendo contaminada e contraindo essa doença, certo? E até mesmo na utilização dessa água também para beber ou se lavar. Então devemos ter essa conscientização, certo? Bom, aí temos é necessário tratar os doentes com médicos específicos para que as bactérias da causadora da cólera e pedir a eles que reponham líquidos e sais minerais, certo? Por isso, os alimentos devem ser separados em locais com boa higiene e com água tratada, certo? Agora vamos para a página 166, que fala sobre a leptospirose. Bom, a leptospirose e tanto quanto a cólera são exemplos de doenças causadas no nosso sistema digestório, certo? No caso da leptospirose, políticas públicas devem ser aplicadas no sentido de evitar enchente, as quais propiciam que a urina de rato contamine e misture a água e o solo. Bom, e aqui temos a representação de alguns sintomas da leptospirose, que são quase idênticos ao da cólera, certo? Como diarreia, erupções pela pele, dor de cabeça, febre, dores abdominais, olhos vermelhos e vômito. Agora vamos com a lupa na mão. Na cidade onde você mora, é comum a ocorrência de algum tipo de doença? Ou seja, o que acontece com muita frequência devido a algumas características específicas do local onde você vive? Pesquise essas informações. Bom, então aqui pede para que vocês pesquisem as informações, quais doenças são frequentes aqui no nosso bairro, certo, meus amores? Na nossa cidade do Rio de Janeiro. Bom, vocês vão tentar fazer a atividade da página 167 e vão fazer a pesquisa aí também. Um beijão!